Olá você, muito bom dia. Você ligado aí no GQ Repórter, nas nossas redes sociais, Facebook, também Instagram. Aquele bom dia para você. Estamos começando a partir de agora falando de esportes. Hoje, excepcionalmente no Estúdio 2, aqui da nossa redação. E vamos juntos até o meio-dia, com tudo no esporte em Jequié, na Bahia, no Brasil e no mundo. Aquele abraço para você que está nos acompanhando de perto, de longe. Querendo interagir na nossa programação, fique à vontade, viu? Mande a sua mensagem. Diga de onde você está nos assistindo e também interaja no nosso bate-papo. Hoje no programa vamos falar, claro, sobre toda a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, também da Série B. Falaremos também sobre os resultados da Copa do Lar de Futsal, resultados do Campeonato Jequiézinho, também do Mandacaru. Falaremos sobre tênis. Teremos aqui, já estamos com a presença do professor Pedro, daqui a pouquinho vai dar o seu bom dia. E também os comentários de Valdemir Vidal. Nosso Falando de Esportes, que tem um oferecimento da Arena SR6, onde você encontra ali um campo de grama sintética para você, o seu baba organizado da empresa, dos seus amigos. É só entrar em contato com a Arena SR6 e agendar os dias de baba. É um lugar aprazível para você estar com os amigos, né? Batendo aquele baba, como nós falamos aqui na Bahia. Por que eu estou explicando isso? Porque você de outro estado está nos assistindo aí e fala que é baba. Muitas vezes aí, em São Paulo mesmo é pelada, né? Fala pelada, não fala baba. Então aqui na Bahia é o baba, né? Você quer fazer o seu baba organizado, Arena SR6, um abraço aí para o Salles e Ronaldinho, Arena SR6, que fica logo após o aeroporto, ali próximo à estação de tratamento de esgoto da Embasa. Estamos também no oferecimento do quiosque Nildete Milho Verdes e Variedades, ali na Praça Rui Barbosa, aqui no centro de Jequié. Final de tarde, depois de um dia exaustivo, você vai com os amigos, com a família. Sempre tem uma coisa gostosa para comer ali também. Tomar suco geladinho, cerveja gelada, refrigerante. Né? Tem caldos, caldo de mocotó, sururu, camarão, enfim. Uma variedade de novidades, de guloseimas para você no seu final de tarde, ali no quiosque Nildete Milho Verdes e Variedades. Estamos também no oferecimento do Café Gitaúna, olha. Embalagem excelente, reúne qualidade, sabor e credibilidade. E tradição também, né? O Café Gitaúna já existe há muito tempo. E você, dona de casa, você, chefe de família, na hora que for comprar café, não hesite, viu? Café Gitaúna, isso sim é que é café. Alimentos do lar, da fazenda para a sua mesa. Arroz, feijão, macarrão, cestas básicas, produtos de milho, alimentos do lar. Se for do lar, vale a pena comprar, viu? Alimentos do lar. Um abraço para o seu Reginaldo e todos aí em Feira de Santana. Está nos assistindo aí. Eles são representantes da empresa Alimentos do Lar. São 11h07. Grande Valdemir Vidal. Bom dia, Vidal. Bom dia, Vando Pereira. Bom dia a todos nossos internautas. É um prazer novamente estar aqui, principalmente com nossos convidados. E tudo tranquilo, segunda-feira, né, Vando? Chuvosa, mas clima bom. Tomou chuva aí, Vando? Não. Trouxe aquele guarda-chuva bonito? Eu chamo de meu táxi. Eu vim com o meu táxi preto. Né? E também aqui o nosso convidado hoje, né, o professor Peu. Tudo bem, Peu? Tudo bem. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Vidal. Vando. Ele já veio todo agasalhado aí, Vidal. A blusa dele aí já veio. Já estava treinando, veio dos treinamentos. Foi me sinto lisonjeado de estar aqui presente mais uma vez, falando um pouco do nosso tênis de quadra, a nossa projeção do nosso tênis, o que vem acontecendo na nossa cidade, com bons resultados, não só no infanto juvenil, como no circuito profissional com o Gustavo Campos. Muito bem, ele já falou aí, então vamos destacar aí a carreira de tenista do jequiéense Gustavo Campos, que esse final de semana aí conquistou mais um título na sua carreira, e vamos saber onde é que anda o Gustavo Campos, né? O Guga Campos, o Guga de Jequié. São 11h08. Vou começar falando, né, Vidal, do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos no final de semana jogos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, o Ceará venceu o clássico cearense, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1. Não sei se você assistiu, foi um jogo bastante disputado, foi, Vidal? Mais de 40 mil torcedores no PV. Foi exatamente, o Ceará conseguiu, depois de 26 anos que não disputava uma Série A do Campeonato Brasileiro, a Elite,
disputar essa partida, esse clássico. E o clássico, né? Tinha tempo o clássico que não vinham nesse clássico tão ferrenho, principalmente todos os dois numa Série A do Campeonato Brasileiro. Muito foi motivação total de ambas as torcidas, ambos os torcedores, inclusive para presentear esse grande clássico num momento histórico na Série A do Campeonato Brasileiro. O nosso amigo, nosso companheiro, o José Carlos Araújo, da Rádio Tupi, foi transmitir esse jogo, narrou o jogo para uma rádio local lá do Ceará. Ele estava lá presente para você ver a importância que tem um clássico do Nordeste e principalmente com duas grandes equipes do futebol nordestino que estão aí buscando a sobrevivência numa Série A tão difícil como é a Série A do Campeonato Brasileiro. É um equilíbrio muito grande das forças das equipes, apesar que nós sabemos que na frente financeiramente estão Flamengo e Palmeiras. Posteriormente vem as outras equipes. Então, uma equipe tem uma arrecadação, tem uma folha baixa, tem recursos poucos, está aí brigando para sobreviver num campeonato importante. Esperamos que o Nordeste continue nessa luta e que a União faça força. O jogo entre Atlético e São Paulo foi adiado, né, devido a alguns compromissos que o Atlético Paranaense tem em outros jogos aí, parece que no Japão, foi na China, não sei aonde, e esse jogo será marcado para outra data. Você pode também participar, viu, Peu? Caso queira opinar também. O Fluminense, Vidal, jogou contra o Internacional. O Internacional colocou um time alternativo e o Fluminense não quis saber. O Fluminense aplicou 2-1 no Internacional, no Maracanã. É o que tem que se fazer. Nós sabemos que o Fluminense não está vivendo um bom momento, muitas críticas, querendo na cabeça a demissão, que seja demitido o técnico Fernando Diniz, que tem uma concepção de um futebol ofensivo, de um futebol de muita posse de bola, trabalhar mesmo para chegar a um denominador comum, que é as finalizações, e numa competição, eu volto a repetir, uma Série A de um Campeonato Brasileiro, dos campeonatos mais difíceis do mundo, pelas qualidades das equipes e pela possibilidade de cada uma conquistar um título brasileiro, mesmo com a diferença financeira entre várias as equipes. Então, por isso, eu acho que tem momentos que você tem que colocar sua filosofia de trabalho, seu pensamento como técnico do que deve ser feito no futebol objetivo. Mas nós sabemos que tudo isso se transforma em resultados. Se você tem um pensamento, tem uma filosofia de trabalho e os resultados dentro das quatro linhas não são o suficiente, é evidente que você será demitido. Porque o técnico hoje vem não só para implantar a sua maneira de pensar e sua maneira de trabalhar, mas sim você tem que vir para vencer e ser vitorioso. E isso que não acontece muitos em alguns jogos da equipe do Fluminense. Tem hora que você tem que trabalhar a bola, tem hora que você tem que dar o chutão mesmo. Tem que fazer o jogo, às vezes, feio, truncar o jogo, fazer faltas técnicas. Você não pode ficar a vida toda querendo jogar bonitinho e só tomando pancada. Venceu bem, a obrigação era vencer o Internacional, que veio com a equipe toda desfalcada, e o Fluminense tinha que vencer para fugir de qualquer possibilidade do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que ainda não está definitivamente. Há uma ameaça, mas uma vitória traz uma tranquilidade para que nos próximos jogos você consiga justamente transformar todo o seu trabalho, seu objetivo em vitórias. Esses jogos foram do sábado, né? Agora, domingo, ontem nós tivemos 11 da manhã na Vila Belmiro para mais de 13 mil torcedores. A Vila que eu acho hoje um estádio pequeno para o Santos, né? Para a grande equipe que é o Santos, que é o líder do campeonato no momento. E o Santos, diante da sua torcida, mais de 13 mil torcedores, o Santos goleou a equipe do Goiás por 6-1, Vidal. Tomou 12 gols, tomou 6-1 do Flamengo, né? O Goiás, e tomou agora 6-1 do Santos. O problema é que o Santos, pelo menos a mídia, tem uma dedicação e vem fazendo um trabalho e uma campanha para que os técnicos sejam estrangeiros. Não só em alguns clubes, na maior parte dos clubes brasileiros, mas também na seleção brasileira. Porque eles querem ver um futebol que se vivia no passado. Um futebol de muita técnica e individualismo. O futebol se transformou hoje numa competição onde são milhões de dólares, milhões de euros
que está sendo em jogo, milhões de reais, e o futebol se tornou competitivo demais. Hoje sobrevive quem tem condições de arrecadar com patrocinadores, vem a televisão aí que compra quase tudo para poder sobreviver. Não sei se a televisão parasse de transmitir jogos e alguns patrocinadores, como é que esses clubes iriam sobreviver somente de torcedores? E como o Vando falou a respeito do Santos, porque jogou na Vila Belmiro, porque há uma concepção do torcedor, não só do Santos, mas de todos os torcedores brasileiros, é que só lotam os estádios nos grandes jogos. Então a Vila Belmiro, para jogos como Goiás, como o CSA, contra o Fortaleza, não é desfazendo essa equipe, não. O apelo popular vai ser na Vila Belmiro. Mas quando os grandes clássicos, quando os grandes jogos contra Flamengo, contra Fluminense, o presidente do Santos falou, serão realizados no Pacaembu. Porque lá é mais centralizado e o Santos precisa de receita. Então, inteligentemente, é isso que está se fazendo, né, professor Peu? Você também é torcedor de que equipe? Eu sou meu tricolor de aço Bahia. Daqui a pouco eu vou falar. Está sorrindo pelas paredes. Bahia sempre quando joga na Fonte Nova, as equipes respeitam muito o Bahia e vão com calma em relação ao resultado contra o Flamengo. O pessoal aqui toma 2-0, tá falando a Bahia é muito respeitado. Principalmente o Flamengo, que respeita o Bahia muito na Fonte Nova, no Salvador. E ontem deu Bahia, né, escancarado. Aí o Gilberto fez 3 gols e o Bahia venceu bem. Eu comentava com um colega em rede social, Vidal, que é o seguinte, comentaristas do sul do país hoje devem estar falando que o Flamengo jogou mal. Exatamente. Né? Isso é a cultura de dizer. Olha, o Flamengo, depois a gente vai comentar isso aí, mas a gente vai dizer se na realidade o Flamengo jogou mal demais para perder para o Bahia. Vamos, quando chegar no Flamengo e Bahia, nós vamos comentar isso. Primeiro vamos falar sobre o Vasco da Gama, que jogou em Cariacica, no Espírito Santo, contra a equipe do CSA de Alagoas, que tem envolvido aí o Jiquense de coração, né? O Jacozinho. E o Vasco não saiu do 0-0. Foi o que houve? O que aconteceu? É como se diz, hoje no futebol se tornou muito mais fácil se defender do que atacar. O Vasco é um time limitado, como também o CSA. Você vai dizer, não, o Vasco é limitado e o CSA é limitado, mas ele se posicionou. O grande erro, na minha opinião, da direção do Vasco foi transferir o jogo de São Januário para jogar em Cariacica, né? Cariacica, lá no Espírito Santo. Tudo bem, tem um torcedor. O campo péssimo, o gramado sem condições, soltando as placas de grama, enquanto em São Januário está um tapete. Para mim, a questão financeira foi pensar mais no dinheiro e esqueceu na parte técnica. Eu tenho as minhas dúvidas se o jogo fosse em São Januário, se o Vasco não tivesse vencido. Quem criou as melhores oportunidades da partida foi o CSA. O CSA teve para vencer a partida. Teve um pênalti a favor do Vasco da Gama, que o árbitro baiano é Marielso, que fez uma atuação, para mim, não atuou bem, estava infeliz ontem à noite no jogo entre Vasco e o CSA, em termos de interpretação, cobrança de falta, ele estava meio perdido na partida. E combinou com esse lance que ele não procurou verificar no VAR se houve realmente o toque do zagueiro ou não. E, posteriormente, houve o protesto e o Vasco, pelas suas limitações, quando enfrenta um time bem armado taticamente, com as duas linhas muito juntas, muito próximas, o Vasco criou pouco, teve pouquíssima oportunidade, praticamente 1 ou 2. O CSA teve 2 ou 3 na cara do gol. Se não fosse o Fernando Miguel ontem, o Vasco teria sido derrotado pelo CSA. Já o goleiro do CSA não fez nenhuma grande defesa, então provou que, nesse sentido, quando o Vasco foi para frente, abriu os contra-ataques, o CSA só faltou a pontaria, acertar as finalizações para ter derrotado ontem o Vasco da Gama. Essa é a realidade. Bom dia aqui para Ivalci, está nos assistindo, né, Ivalci? Só não falou de onde você está nos assistindo aí, mas mandou um bom dia para todos aqui da bancada. Obrigado. Ok. Olha, nós tivemos ontem o Atlético Mineiro, no Clássico Mineiro. O Atlético aplicou 2-0 no Cruzeiro, né? O resultado de ontem em Belo Horizonte. O Cruzeiro está tomando direto cepoada do Atlético Mineiro, né?
ganhou uma partida, parece que foi no Mineiro, depois foi... E agora foi novamente derrotado. O Atlético tem que fazer, jogou os seus domínios. Tinha que vencer o Cruzeiro, que veio com um time desfalcado, porque tem a outra competição, a Copa do Brasil. Então, por isso, o Atlético não tinha nada a ver com isso, e venceu bem seu grande rival, que é o Cruzeiro, que está numa crise financeira e tecnicamente. Caiu muito de produção, para vocês verem que a parte financeira da equipe do Cruzeiro está refletindo dentro das 4 linhas. Porque os jogadores que eram acostumados a receber salários altos em dias, não estão nem recebendo nem altos nem baixos. E aí fica deveramente difícil para o técnico Mano Menezes, que tem uma concepção conservadora. Mano Menezes é aquele técnico conservador, ele tem uma filosofia de trabalho, ele não muda, é um técnico frio, joga calculadamente, buscando os resultados e buscando pontuar naqueles jogos que lhe interessa e que ele possa chegar a uma final de um campeonato. É assim a maneira do técnico Mano Menezes trabalhar quando comanda as suas equipes. Nós tivemos também no Clássico Paulista, o Corinthians, quer falar, viu? Agora, assim, no meu ponto de vista, assim, você falou em relação aos técnicos estrangeiros, né? Tá vendo? Porque a capacidade, assim, eu vejo, assim, tem jogadores, grandes jogadores, assim, com uma história muito no futebol, e porque essa contratação até de jogadores e técnicos de europeus ou de outras... Porque eu acho que o Brasil tem condições, nós temos capacidade de... Nós somos pentacampeão, então eu acho que, desse ponto de vista, ele deveria realmente valorizar, realmente dar oportunidade. Nós temos grandes técnicos, eles estão saindo daqui para trabalhar na Europa e estão trazendo estrangeiro para... Essa mentalidade mudou muito, né? É porque, professor Peu, nós observamos o seguinte: os técnicos brasileiros, quando vão para a Europa, eles tentam mudar a forma de trabalhar na Europa. Você viu que o Filipão foi lá, não se deu bem, foi demitido. O Vanderlei também não se deu bem. Por quê? Os jogadores na Europa estão acostumados a trabalhar num turno só. Quando os técnicos brasileiros, que sempre se deram bem na Arábia Saudita, não tinha problema nenhum. Porque lá não tinha um conhecimento do futebol que tem na Europa. Então, o técnico ia ser para a Arábia Saudita. Teve que Evaristo Macedo ficou milionário, Joel Santana, outros treinadores ganharam muito dinheiro lá no mundo árabe, porque era totalmente da mentalidade que é europeu. Quando ele chega para pegar equipes que são basicamente verdadeiras seleções, com os melhores jogadores do mundo naquelas equipes, eles vão tentar impor uma filosofia de trabalho, que é justamente essa de trabalhar em 2 turnos, cria um choque em termos de maneira de trabalho, metodologia de trabalho. E os jogadores, acostumados só a trabalhar um turno, têm uma maneira de atuar, não se dão bem e transferem isso dentro das 4 linhas. Tanto foi que o Vanderlei não conseguiu êxito, e nem também o técnico, no caso, o Filipão, pela metodologia de trabalho. Já se ele for no Japão, ele vai se dar bem. Se ele for para outro continente, ele vai dar. Mas na Europa, na maneira que se tem hoje em dia, o costume do trabalho, a metodologia de trabalho, não está dando para o futebol brasileiro. Quando esses técnicos vêm para o Brasil, poucos sobrevivem, porque eles estão acostumados a trabalhar numa cultura europeia que você trabalha para buscar objetivo futuro. No futebol brasileiro, o resultado tem que ser imediato. Tanto é que a cabeça do Jorge de Jesus já está a prêmio. Porque o Flamengo se criticava Abel, que era uma escola defensiva, que era, Abel, você está no Flamengo. Abel, você não está no Fluminense, não. Quer dizer, Fluminense é um time inferior, tem que jogar na retranca, mas aqui no Flamengo temos que jogar para frente. E o Jorge de Jesus veio com essa filosofia de implantar essa maneira de atuar no Flamengo, uma equipe milionária, mas isso requer tempo de adaptação dos jogadores brasileiros à maneira do técnico Jorge de Jesus atuar. Na Europa, ele tinha um grupo que ele conseguiu êxito, ele já trabalhava há tempo com esses jogadores, que já conhecia essa filosofia. Então, para mudar num campeonato competitivo, como é o Campeonato Brasileiro,
a Libertadores da América, a Copa do Brasil, vai ser isso. Você expõe seu time ao ataque, mas você descuida da parte defensiva. E você vai pegar adversário com qualificação também. E nos contra-ataques, você sofre, às vezes, as derrotas, até para um time modesto como a Emelec e outra equipe, por isso aí. Então, professor, não é isso? Mas é a questão de cultura. Então, hoje já se coloca assim, é resultado, não é trabalho, é resultado. Porque o senhor é professor, o senhor revelou o Gustavo Campos e outros tenistas, mas o senhor vinha trabalhando com o mesmo há tempo para poder chegar a esse objetivo. Mas se eu pegar hoje uma pessoa que diz aqui, ó, eu vou trazer aqui Rony Bryan, você tem que preparar ele para ele já ser campeão na próxima competição que vai ter aqui há 4 meses. Você não iria conseguir êxito, poderia, porque no esporte, mas principalmente no tênis, seria difícil você conseguir isso. Então, o imediatismo que todos nós brasileiros, não vamos ficar aqui dizendo que é os outros, nós queremos resultados imediatos. E no futebol nem sempre acontece resultados imediatos. 11 horas e 25 minutos, o Botafogo foi até Santa Catarina e venceu o Avaí por 2-0. O Avaí continua na lanterna do campeonato, né? Nós tivemos... Botafogo acontece disso, né, Wander? Quando se espera que ele vai perder, ele ganha. Quando se espera que ele vai ganhar, ele vence. Venceu bem. Num time que demitiu o técnico também, né? Do Avaí, que foi demitido também. Já é outro que assumiu, já tomou uma cepada do fogão. E o Corinthians empatou em 1-1 com o Palmeiras, jogando no Itaquerão. Tem que agradecer, é um clássico, agora tem que agradecer muito o goleiro Cássio, viu? Cássio fez grandes defesas, mas tinha um companheiro que falava assim, mas ele tá lá para quê? Eu sei, mas tem bolas que não era para ele estar lá e ele tá. A diferença é essa, né? Que ele tinha que estar lá, mas tem bola que o goleiro não vai estar onde deveria estar no momento. Então ele estava no momento e evitou que o Palmeiras conseguisse o resultado. Olha, o nosso Falando de Esporte tem um oferecimento da Arena SR6, viu? Onde você pode praticar ali o futsal num campo de grama sintética. Vale a pena você conferir. Inclusive, tá acontecendo lá a primeira Copa do Lar de futsal. Muitas equipes participando lá. E você pode visitar, pode entrar em contato também e agendar. Ainda existe vagas lá, dias com horários, esperando você com a sua turma, seus amigos, suas amizades e também sua empresa, né? O Baba de Empresa também, muito bem-vindo lá. Um ambiente agradável. Eu tenho um quiosque lá com guloseimas para você que vai participar, né? Depois tomar seu refrigerante gelado, seu suco, sua cerveja. E também para você que vai assistir, né? Tem salgados, doces e tudo mais ali na Arena SR6, ao lado da estação de tratamento de esgoto da Embasa, ali depois do aeroporto. Um abraço para o Salles, Ronaldinho, também para o Paulinho. Estamos no oferecimento do Café Gitaúna. Olha as embalagens aí. O Café Gitaúna é tradição, é qualidade e sabor, viu? É um café já conhecido e você sabe que existe a diferença. E Café Gitaúna, esse sim, é que é um café de verdade. O Café Gitaúna. Também no oferecimento do quiosque Nildete Milho Verdes, variedades ali na Praça Rui Barbosa, seu final de tarde, início de noite. Vale a pena você ir com os amigos, com a sua família ali no quiosque Nildete Milho Verdes, variedades na Praça Rui Barbosa. Tem muita novidade, coisa gostosa para você comer. E juntamente lá, no batendo papo, depois de um dia exaustivo, né? Vai lá relaxar, bater papo com os amigos e também se deliciar com... Eu sempre vou. Você vai ali? Comprova ou não comprova? Tem a sopa também, tem caldos, né? De sururu, camarão. Muito bom. Aí, ó, o professor Peu já provou e aprovou. E o atleta de tênis precisa desses alimentos de milho para poder ter mais força? Amido, né? Amido. Também no oferecimento da Farmácia Apotec Popular, ali no Jiquezinho, na Avenida Arthur Moraes, participante aí do programa do governo federal. Você aí que faz uso de medicamentos contínuos, contra diabetes, contra hipertensão, você tendo a receita, lá é 0800. Você apresenta a receita e pega os seus medicamentos todo mês ou sempre que necessário. Um abraço para o Robson, proprietário da Farmácia Apotec, ele que torce para o Vasco da Gama, viu? Um abraço para você, Robson. E por ironia, viu, Vidal?
O filho, ele falou, rapaz, fizeram a cabeça do meu filho é flamenguista, não tem jeito. O menino tem 6 anos. Só Sete. assim, Sim. Assim, eu vi assim, campo neutro, né, para alguns jogos com as grandes equipes. Sim. Eu vi assim, pelo investimento que fez para as Olimpíadas passadas, né? Ficaram alguns estádios. Eu vi até uma matéria em relação a assim, colocar alguns jogos no Mané Garrincha, lugares que não tem muita expressão Eu acho que não deveria ser construído nesses lugares onde não tem um apelo público. Se gastou muito dinheiro num local que você sabe que posteriormente à Copa do Mundo, as Olimpíadas, você não ia ter o uso, e você não... Inclusive eu conversando com o doutor Marcos Andrade, que ele é o responsável pelas obras da Sudesv, principalmente na questão do estádio, ele falou, não adianta construir elefantes grandes, que não, o poder público, principalmente municipal, não vai ter condições financeiras de manter esse elefante branco. E para isso tem que ter grandes jogos. E para você ter grandes jogos na sua cidade, numa cidade, vamos dizer aqui, Jequié, a Vitória da Conquista, hoje não está tendo tempo para as equipes fazerem amistosos. Então, dificilmente você vai conseguir ter isso aí. Então, o estádio tem que ser uma capacidade dentro de uma limitação que dê para o público ou para um grande jogo que tem. Porque no interior só lota o estádio quando joga, na realidade, Bahia e Vitória. Se não for Bahia ou Vitória, não lotam. É a realidade. Se botar Jequié e Vitória, vai lotar todo o Lomantão. Só se for uma decisão. Chegar uma decisão, olha lá, de campeonato. Mas isso não é a realidade do futebol hoje em dia, na questão dos estádios. Construíram o Amazonas mesmo, uma capacidade para mais de quase 50 mil pessoas. Na decisão da Série D agora, nessa semifinal, o jogo entre Jacuipense e Manaus, no outro jogo, deu, sem ser Jacuipense, o Manaus deu um público mais de 45 mil pessoas. Nesse jogo deu 20 mil pessoas, porque uma parte do estádio já estava toda ela montada, que vai ter um show hoje, e os torcedores não puderam vender os ingressos. O time do Manaus teve prejuízo financeiro porque não podia, porque a parte do estádio já estava toda preparada para show. Porque a arena é isso, é multiuso. Vidal, tem o Antônio Araújo, ele dá um comentário dele aqui, ó. Ele diz, bom dia, bancada. Vidal conhece muito, mas time milionário não quer dizer time com bons jogadores. Nem sempre um jogador vale o que se paga. Os exemplos são muitos em vários clubes grandes. Mas, meu caro Antônio Araújo, Arte 10, eu, em um momento, dizer que porque ele é milionário, que ele vai ganhar tudo. Mas se você tem um carro, você tem dinheiro, compra um carro bom, qual é a perspectiva que você tem do carro? Você compra uma Ferrari, que é cara, né? É milhões. Mas a probabilidade de tempo de uso dele é maior do que um carro que você compra numa fábrica brasileira, vamos assim dizer. Então, eu quis dizer que o time do Flamengo, pelo dinheiro que tem, contratou alguns jogadores pontuais. Mas não vamos comparar com o Barcelona, com o Real Madrid, como o Manchester United, com o PSG, porque eles compram jogadores que estão vivendo um seu melhor momento dentro do futebol, dentro da seleção, dentro do futebol mundial. O Flamengo está trazendo alguns jogadores que estão em fim de carreira. Essa é a realidade que está tendo. Porque os jovens talentos do futebol brasileiro que têm perspectiva de ir para uma seleção ou dar muito mais para as equipes, os clubes brasileiros o vendem. E essa é a questão de se falar. Ninguém vai poder dizer que um time que tem por ano mais de 100 milhões recebendo como o Palmeiras, o Flamengo vai dobrar, vai uns 200 milhões, não tenha condições de contratar bons jogadores. Agora, o resultado tem que ser lá dentro de campo. Mas é uma possibilidade maior de quem investe mais em conquistar títulos. 11 horas e 32 minutos. Nós tivemos aí o Clássico Paulista, Corinthians 1, Palmeiras 1. E na Fonte Nova, o Bahia venceu o Flamengo por 3-0. 3 gols do Gilberto. Que não estava bem em alguns jogos. Há tempo não vinha marcando e voltou a marcar, marcou 3 contra o Flamengo. E venceu bem o Esporte Clube Bahia, representou bem o estado e também a região Nordeste. Para você ver que umas coisas, eu me lembro muito bem que uma certa época no Maracanã, foi em 2009, se não me engano, o Valbaiano fez 3 gols contra o Flamengo. O Barueri fez uma excelente campanha naquele ano. E
O Fernandão teve aqui em Jequié, fez 4 gols com a Associação Esportiva Jequié. Todos falaram que Fernandão fez esses 4 gols porque é contra o Jequié. O Gilberto ontem fez 3 gols contra o Flamengo. E aí? Se fosse esses 3 gols contra o Jequié, nem que falava, ó, só faz os 3 gols porque é a equipe do Jequié. Futebol é momento, é a hora. Aquele momento, o Gilberto não estava bem nas outras partidas, não via fazendo os gols, não estava tendo o mesmo desempenho que ele vinha tendo antes da Copa América, e chegou ontem contra o Flamengo e fez 3 gols. Porque o Flamengo se expôs contra o Bahia. É o tipo do jogo que o Bahia gosta. É que a equipe vá para cima dele, porque aquele Arthurzinho, né, o Arthur, joga o Lourinho, joga demais, enormidade. Acertou os passes e conseguiu fazer os 3 gols numa partida, Wando, que nós vimos, principalmente, que o Flamengo, não, na minha concepção, não jogou mal. O Flamengo jogou com uma proposta de jogo boa, mas foi o momento que o Bahia esteve bem, e principalmente no primeiro tempo, em ser preciso e cirúrgico nas finalizações. Exatamente. Foram felizes, o Bahia foi feliz, principalmente sabendo que Felipe Luiz é um lateral técnico e lento. Sabendo que Rafinha é um lateral técnico e lento. O Bahia se aproveitou, principalmente desses setores do lado do Flamengo, para tirar proveito. No segundo tempo, o Bahia poderia ter ampliado o marcador, mas o Flamengo teve dificuldades, porque o Bahia se fechou muito bem e se contra-atacou com eficiência, apesar que no segundo tempo o domínio de posse de bola do Flamengo foi superior ao Bahia, mas a eficiência do Bahia foi muito mais do que a posse de bola do Flamengo. Essa é a realidade. O Bahia goleou, para a alegria dos torcedores do Esporte Clube Bahia, que estavam apreensivos, torcendo para seu time, mas preocupado por se tratar de enfrentar um Flamengo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o José Carlos, ele é jequiense, mas está em Florianópolis, diz abraço a toda a equipe, é muito gratificante ver e ouvir notícias e informações da nossa Jequié região. Um abraço, Zé Carlinho, né, como é conhecido. São 11h36. Só noticiando, amanhã a gente vai falar em maiores detalhes, o Vitória, o técnico Los, né, foi demitido da equipe do Vitória, Vitória que perdeu no sábado para a equipe do Brasil de Pelotas por 1-0. É a situação do Vitória tá feio. Viu? Lembrando, Wando, que é o terceiro técnico que o Vitória demitiu, e esse daí trabalhou esse tempo todo, não recebeu um centavo. Vocês acreditam? Não recebeu salário, não. Foi demitido sem sentir o dinheirinho do Vitória. Vão todo mundo entrar na justiça, já pensou? Um entrou, o anterior, que eu não esqueci o nome aqui. O anterior entrou, pediu 300 mil para pagar a rescisão do contrato. O Vitória deu 30 mil aí, ele achou graça e vai continuar na justiça brigando. Esse que saiu agora, o Osmar, foi demitido e também vai entrar na justiça se o Vitória não quiser fazer assim. Hoje, às 20 horas, teremos Grêmio e Chapecoense, fechando aí os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Falando de tênis, nosso convidado, Vidal. Vamos, professor. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, primeira vez agora ao vivo e a cores. Como é que está o tênis em Jequié e principalmente na ABB, onde o senhor é o professor lá do tênis em várias categorias aqui em Jequié? Bom dia, amigo, bom dia, ouvintes. O tênis Jequié vem com uma projeção muito boa, já nos últimos 16 anos, só vem tendo bons resultados. As escolinhas, com o novo CT agora da UEB, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil Juvenil, com os resultados que vem acontecendo em toda a região. O Jequié, quando sai para os torneios, a gente consegue trazer boas categorias, vencer mais categorias. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido não só na BB, mas no Clube do Maçom, com o Gilberto Júnior. E tem uma garotada agora jogando, motivada, o grupo todo. Então, isso só tem os resultados de Gustavo Campos. Isso não é agora que vem acontecendo. Esse Gustavo vem tendo um resultado desde o época do Infantil Juvenil, do circuito nacional. E agora, esse final de semana, ele consagrou-se campeão do circuito profissional em Aracaju. Mas já eu até falei com ele, você é o rei de Aracaju, porque ele ganhou o brasileiro 14 anos, 16 anos, 2015, 2016, e agora ganhou o adulto profissional.
E isso só faz agregar mais no tênis e ter bons resultados e novos atletas, novos adeptos, está sempre em desenvolvimento do nosso tênis. O Gustavo, ele foi para o Espírito Santo. Gustavo Campos. Ficou lá quanto tempo ele ficou lá no Espírito Santo? Em 2016, ele já estava no título dele no circuito brasileiro, ele recebeu um convite para ir para um CT no Espírito Santo. Ele está jogando no circuito nacional, mais próximo da região, ele ficou 2 anos no Espírito Santo. 2 anos. Depois ele queria ir para a Europa. Eu cheguei até a conversar com a sobrinha minha que mora em Madrid, a possibilidade de ele morar na Europa, que é a fase de transição para o circuito profissional. Só que ele conseguiu uma bolsa na academia nos Estados Unidos. Aí ele resolveu ir para os Estados Unidos, ficou lá um período nos Estados Unidos treinando, mas a ATP, o circuito profissional, mudou um pouquinho o regulamento em relação à transição. Eram 1.000 atletas e agora passaram a ser 700. E alguns torneios que tinha dentro dos Estados Unidos para pontuar para o Challenge, o Futures, eles cortaram essa pontuação e ficou difícil para essa transição para o tênis profissional. Aí Gustavo ele resolveu retornar para o Brasil. Ele está aqui em Jequié treinando e ficar jogando circuito brasileiro, circuito também sair para alguns países da América do Sul e possivelmente para a Europa. E a questão, Gustavo é o grande nome que você sempre coloca aqui dentro do contexto do tênis, né? Principalmente. E sem ser o Gustavo, quem é o talento que nós temos, jovem e também maduros e até experientes aqui dentro do tênis de nossa cidade? Jequié, assim, nós temos muito potencial. É um celeiro? É um celeiro de formação de grandes atletas, não só no tênis, e promessa em relação a... Tem uma garota agora, Alice Moraes, essa menina está com 10 anos. 10 anos só? 10 anos, já vem tendo bons resultados, não só no circuito feminino. Ela vem jogando campeonato, assim, tem um misto, né? Tem as campeonatos jogam junto com os meninos. E já vem sagrando-se campeão já em 2 ou 3 etapas. Mas é uma garota que tem muito potencial, ela tem muito talento. Eu não observo muito em relação ao resultado do torneio. Mas o que eu vejo assim, eu observo muito assim, força, velocidade, muita explosão. É uma garota que está sendo preparada para o circuito brasileiro em 2021, que ela vai entrar na categoria 11 e 12. Já está sendo já um trabalho já preparatório, como eu falei assim, a gente faz isso a longo prazo, para que os resultados possam preparando a cabecinha dela, para deixar ela pronta para o circuito brasileiro a partir dos 11 e 12, e aí, na mão de Deus, as coisas que ela possa estar sempre com a minha experiência, a minha projeção dentro do tênis. Mas é uma grande promessa do nosso tênis, como outros infantis também que vem jogando e tem um bom potencial também. Professor, quem são os pais de Aline, né? Alice Moraes. Alice Moraes. Poliana, ela trabalha ali na Core e no Prado, e tem Cristiano também, Cristiano Moraes. É a família Moraes. Família... eles praticam, o pai e a mãe praticam o tênis. Ele gosta do futebol, ele joga sempre na BB, gosta do esporte, é muito... a tia também joga. A família toda, o tio dela é árbitro, está sempre na BB apitando alguns jogos de futebol. Então é uma família, já tem esse dom. Já tem no sangue o tênis também, né? Tem o tênis e o esporte. Ô, professor, quantos alunos o senhor tem em várias categorias, né? Porque não é somente uma categoria, tem infantil, tem juvenil, tem os maduros. Quantos alunos o senhor tem lá no tênis? A gente chega em média assim, de uns 35 alunos, em relação a alguns que já... Tem alunos que estão iniciando e tem um CT. Eu formei agora um CT que é o Centro de Desenvolvimento Infantil Juvenil. É um centro de lazer, lá na BB, é terça e quinta. Essas crianças passam uma tarde treinando a parte de desenvolvimento e tem um horário assim à noite para os adultos, entendeu? Mas tem adultos divididos em várias categorias, de iniciante até categorias iniciantes, intermediário, avançados. Tem o tênis feminino também que está crescendo muito. E de Jequié, hoje nós temos em média de uns 100 e poucos tenistas. Ô, professor Peu, o senhor não acha que falta um pouco de divulgação, uma parceria? Porque nós vemos que a maior parte dos que praticam tênis são pessoas que têm empresas. São empresários, uma grande parte, que poderia justamente juntarem e fazer um trabalho para ser divulgado muito mais o tênis na mídia.
Hoje nós sabemos que através do Facebook, nós estamos aqui agora na transmissão, poderíamos estar passando as competições. Mas eu acho que ainda existe um pouco de abertura para poder fazer o investimento na mídia, porque a mídia que vai fazer com que divulgue o evento, que vai ter o retorno de pessoas que nem estavam tentando saber que tem um tênis tão competitivo em Jequié, que venham também somarem. Eu acho que existe uma barreira ainda, uma maneira, uma visão ainda, não, eu acho que tem uma visão vertical nessa parte da mídia. Falta para mim uma visão horizontal, muito mais aberta, muito mais abrangente, porque mídia, para poder divulgar, ela precisa ter uma parceria. Ninguém vai fazer mídia de graça. Então, se são pessoas que gostam do tênis, que amam tênis, são atletas do tênis, são tenistas, deveriam fazer justamente uma maneira de se unirem para que a mídia pudesse divulgar com mais ênfase a parte do tênis. Você pode ter uma competição hoje, né, Wando? Que você pode ser transmitido pelo Facebook. Exatamente. Você está transmitindo a competição ali na hora, que leva para milhões de pessoas. As empresas estarão expondo seus banners, né? Transmissão, porque se faz fazendo o testemunhal, falando, né, sobre essas empresas. Se você faz aquilo ali restrito, só vai ficar aí a divulgação. Todos que estavam ali envolvidos sabem. Mas se você fizer uma coisa mais amplitude, esse trabalho que você faz ali na Associação Atlética Banca do Brasil é um trabalho fantástico. Mas ele fica muito restrito somente ali. A divulgação da mídia fica pouco. Hoje eu lhe trouxe aqui. Ainda temos um programa que nós fazemos falando de esporte, que abrimos espaço para todas as modalidades esportivas. Que esse programa, essa transmissão nossa aqui, pode ser exibida depois. Ela fica lá nas redes sociais. Então as pessoas podem no Instagram por 24 horas e o Facebook, né, fica direto ali registrado. Você vai poder assistir à noite na sua casa, pode avisar aos pais, né, dos alunos. E para quem quiser assistir o nosso programa à noite e ficar por dentro, né, resultados de várias modalidades esportivas, em especial hoje com a presença aqui do professor Peu falando, como o Vidal acabou, sobre o tênis em Jequié. Como é que anda o andamento, né? Você me despertou aí perguntar, você me falou que o tênis feminino em Jequié está crescendo o interesse? Tá. Por que isso? Qual a causa, Peu? Tem um grupo de meninas que já vêm já há um bom tempo já fazendo um bom trabalho e elas expressaram assim, o interesse de estar fazendo uma atividade física. Sim. Final de semana. Eu sempre coloco em relação a isso, assim, durante a semana, tirar um tempo para fazer para melhorar o seu cardio, dar uma sair, movimentar um pouquinho, 2 vezes na semana. E esse grupo, eu criei agora uma associação do tênis feminino. Então, a associação tem uma madrinha do tênis e tem um grupo que está jogando, poder acompanhar até o esposo, ele joga, o namorado, ele joga, então ela está ali mais presente, está fazendo atividade física e nos últimos anos está crescendo, vem desenvolvendo muito tênis femininos, elas participam mais, faz esses encontros com café da manhã, com fruta, então vai ter não só no tênis adulto, mas no tênis também infanto juvenil feminino. 11 horas e 48 minutos, no oferecimento do Café de Itaúna, Arena SR6, quiosque Nildete Milho Verdes Variedades, Farmácia Apotec Popular, viu? A Farmácia Apotec Popular ali no Jequiézinho, na Avenida Arthur Moraes, onde você encontra aí medicamentos genéricos, similares, toda a linha de perfumaria. O atendimento é excelente. Um abraço aí para os balconistas, né? As farmacistas, a dona Vilma e a sua colega aí, que me falhou o nome agora, e é o Robson, grande empresário aí da Farmácia Apotec Popular, no bairro do Jequiézinho, ali próximo à feirinha do Jequiézinho. E falar em Jequiézinho, abrindo um parênteses aqui sobre o tênis, a gente lembra que o campeonato de Jequiézinho, o campeonato de base, no campo Manuel Pedro, nós tivemos domingo ali às 9 da manhã, o time grande empatando em 1-1 com a equipe da ABB. E pelo Sub-13 o jogo saiu 0-0 também. Como jogava pelo empate, a equipe da ABB classificou-se para a próxima fase do campeonato. Lembrando que o campeonato aberto do Jequiézinho começa no próximo dia 25. A Copa do Lar de Futsal, que está sendo realizada na Arena SR6, nós tivemos na sexta-feira Tigres e Gás Importados 4, Titãs 1. A equipe da Segundona venceu o Florestal por 4-3. Esse jogo foi no sábado, o primeiro jogo. E o segundo jogo,
houve empate. Raja Casablanca 3, São Judas 3. E ontem, o jogo de ontem, ficou também no empate. Achei até incrível, Vidal. O Fut 7, a FFJ Madeireira Bispo 0, Banca 0. Já pensou? Um jogo daquele, a pontaria estava mal de todo mundo. Os goleiros se destacaram, né, Wando? Lembrando que ontem nós tivemos, pela 11ª Copa Local de Futebol Society, nas categorias aberto e Master, na ABB, nós tivemos ontem, pela categoria aberta, primeiro jogo FFJ 3-1 na equipe do Arte Corpus, na Academia Arte Corpus. E no segundo jogo, transmissão com a Fiel do Gipão, nós tivemos um jogo muito bem disputado, onde a equipe saiu o placar de 1-1. Para a equipe. A pessoa que já esqueci o nome da equipe, Moreira Móveis 1, empatou em 1-1 contra a equipe da Imbaía. Imbaía 1, Moreira Móveis 1 também. A memória às vezes falta. Professor... O Lélio não mandou o resultado. Ele mandou, daqui a pouco eu passo aqui para você, viu, Wando? Perguntar ao professor Peu, qual é a alimentação necessária... Descarregou aqui, você tem que falar por aí. Certo. Qual é a alimentação necessária para o tenista? Existe nutricionista lá na escola para orientar? Você encaminha alguma nutricionista, professor? Tem alguns alunos que são nutricionistas, ele está sempre dando ele faz parte da nossa equipe e ele ajuda na orientação, em comer proteínas, fibras, principalmente aquele que tem isso para uma alimentação saudável, né? Uma atividade física regularmente, para fazer isso é de extrema importância, ele está sempre dando essa orientação para os atletas e para os adeptos do tênis de quadra. Qual é a contusão mais grave no tênis? O que acontece mais frequente uma contusão para um tenista? Eu acho que assim, a importância de um fortalecimento, até para evitar essas lesões, é quando um tenista ele não faz uma preparação específica e às vezes antes de iniciar a partida ele não faz um alongamento, então isso causa muito assim, uma tendinite, que é a dorzinha no cotovelo, pelas repetições dos movimentos. Entendeu? E pode ser, essa tendinite pode ser uma coisa tratável ou pode ser crônica e ele não poder mais praticar o tênis. Pode acontecer isso? Não, às vezes ele ele pode se recuperar sim, ele fazendo ele procurando um profissional da área e fazendo um tratamento, mas seria bom ele evitar, fazendo esse procedimento antes, um alongamento, um fortalecimento, para evitar de repente uma raquete que não está bem calibrada, uma raquete que está um pouquinho acima do peso. Procurar sempre profissional para evitar jogar da melhor maneira. Para isso é bom procurar um professor de tênis, um especializado nisso. Né? Você me falou nessas contusões nos braços e nas pernas. Acontece também? Nas pernas, assim, como eu falei, em relação se ele faz uma boa preparação, ele vai evitar Qual é a lesão mais na parte inferior? Na parte posterior. E o joelho também, né? Porque eles ficam, roda para lá, roda para cá com o joelho. Desde iniciante, ele começa, eu sempre faço um trabalho mais tranquilo, deixa ele jogar muito, até para evitar ele com o tempo se fortalecendo, jogando. Acostumando com o ritmo. E aí ele procura um profissional da área para fazer um fortalecimento e isso vai ajudar ele quando estiver jogando dentro da competição. Agora sim, se ele joga uma quantidade muito grande durante o dia, assim, ele quer jogar 3, 4 partidas, isso pode causar às vezes, excesso de peso, tudo isso você tem que saber contornar. Ô, professor Peu, para evitar essas lesões. Sabemos que determinadas partidas de tênis levam 2, 3, 4, às vezes até mais horas, né? Isso. Qual o intervalo ideal assim, de uma partida? Tipo, o atleta jogou hoje, teve essa partida exaustiva. Para ele jogar, existe uma norma 2 dias depois ou não existe? Existe uma norma junto do circuito profissional. Se ele jogar uma partida que for muito longa, ele joga e descansa no dia posterior, para depois fazer um outro jogo. Então, um dia, né? Um dia. Isso, ele tem esse período para descanso. Às vezes, quando tem um tênis amador, acontece, o tenista joga em 2 categorias. Ele joga a categoria dele e uma categoria acima. Entendeu? Até ele já tem 40 anos, ele joga uma categoria de classe e joga o sênior. E às vezes coincide assim, no mesmo horário, ele não tem esse intervalo. Porque o tênis amador, ele joga, acabou, ele descansa ali uns 20 minutos, porque a outra categoria não pode esperar ele estar, não é igual o tênis profissional que tem ele tem que jogar daqui a meia hora. Mas são jogos mais curtos, é um set de 8 games, não são 3 sets. E esses jogos muito longos,
O tênis, ele tem, que é os torneios, são os Grand Slam, né? Os torneios de 5 sets. 5 sets, que você ganha o 3-0, 3-1, 3-2. Então, assim, os sets, os games são muito longos, os games ficam aquela desvantagem, feita, desfeita, e as trocas de bola são muito longas. Esse jogo, ele vai se alongando, ele chega até um jogo de 5 horas. E a pontuação é contada como? 7 e tal, até quando você ganha o primeiro set? Quantos pontos? A pontuação do set, o jogo é melhor de 3 sets. Se não fosse 3 tempos, né? É igual o vôleibol? É isso. O set são 13 games. São 13 games disputados. Explique aí o 13. O 13 games, cada game que ganha corresponde a 1-0. Só que tem a pontuação do game, que é 15-0, 30, 40. 4 pontos consecutivos você fecha um game. Mas o game pode ter um equilíbrio durante o game. Vou explicar bem assim aos ouvintes, ao espectador, né, em relação a... O menor placar de 13 games, se você ganhar de 6-0, você já matou a jogada. Se ficar 5-5, eu ganho o game, você ganha outro que corresponde... Se eu ganho o game 1-0, aí você vai jogando. Cada game, aí empatou 5-5, já são 10 games jogados, né? 10 games. 5-5 vai a 7. Tem que abrir 2 games de frente para fechar. Se houver empate de 6-6, aí joga um tie break. O tie break não conta os pontos dos games. São 7 pontos corridos. Conta 1-0. Aí cada um tem 2 saques. Quem ganha o tie break, aí fica 7-6. Então 7-6, 13. Então, pessoal, os 7 são 13 games. Se você ganhar de 6-0, fazer 6 games consecutivos, você ganha o jogo. Mas se empatar 6-6, aí joga um tie break. Então, o tie break é 7 pontos. E aí, quem chegar a 7 ganha, fica 7-6, 13. Mas você vai ganhar de 6-1, de 6-2, só se houver empate de 6-6, que já são 12 games jogados. Você disputa os games. Então, em cada game corresponde 1-0. Então, um game a 0, 2 games a 0. Só que você faz um game, ele faz outro, aí pode chegar até 6-1. Só convivendo, né? Para entender. Exatamente, entendeu? Explicar assim, através da mídia, como é que faz. Viu, Wando? Você falou do jogo lá no Futset, na primeira Copa do lado de Futset, lá na Arena SR6 de Sales, saiu 0-0, você ficou assim, né? Mas ontem no Mandacaru, o Riquelme, do nosso amigo Clovão, aplicou 7-0 no Atlanta. Olha aí. 7 para o Riquelme, 0. Quer dizer, os gols que faltou lá na Arena R6 foram tudo para o Mandacaru lá, 7-0. E um abraço aí para Clovão, para Lely, para também Jai, essa turma toda boa aí. Melhora também para o Goia, né? Viu, Van, está dependendo da unidade móvel de UTI para levar a Goia para Salvador. Goia é um desportista, torcedor da Associação Esportiva Jequié, um amante do esporte Jequié. Ou então uma UTI através do avião, né? Aérea, uma UTI aérea. Está aguardando isso e hoje, às 2 horas da tarde, na TV Fiel de Gipão, vai ter uma manifestação de vários torcedores de Jequié cobrando das autoridades essa questão do Goia, né? É uma das coisas. E lembrando, né, Wando, que a turma está cobrando, não estava na rádio hoje, você, coordenador, pode passar para eles e amanhã também o horário. Exato. Nós hoje estamos transmitindo só pelas redes sociais. Porque está tendo uma melhora. Instagram e posteriormente também já estará no canal do YouTube. É porque o nosso estúdio, no qual transmite pela JR Web Rádio, está tendo algumas modificações, instalações de alguns outros programas, né, de funcionamento. Então, amanhã nós estaremos retornando também pela JR Web Rádio, a partir das 11. Aliás, amanhã é terça-feira. Amanhã o nosso programa será às 5 da tarde, viu, gente? Nas terças e quintas, o programa Falando de Esportes será 5 da tarde, das 5 às 6. Segundas, quartas e sextas, das 11 ao meio-dia. Peu, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Professor Peu, professor de tênis. Agradeço, obrigado a vocês, tudo de bom. Ok, Vidal, amanhã é terça-feira. Amanhã nós teremos um convidado às 5 horas da tarde, só está faltando a confirmação. E lembrar sempre, né? Segundas, quarta e sexta, de 11 às 12. Terças e quintas? De 5 às 6. Muito Corretíssimo? Bem. Correto. Nós estamos em dose tripla, né? Ao vivo, né? Exatamente. Hoje só foi duplo. Facebook, mas amanhã nós voltaremos à tarde em triplo.
Agradecendo aí na ao vivo, ao né? Rony Brainer e principalmente a você que tirou esse tempo aí para nos assistir. Avise aos seus amigos que não assistiram agora, que pode posteriormente só acessar aí o Facebook do GQ Repórter. O Wilson também, Novaes, o Valdemir Vidal todo. também, o Vando Pereira. Então, tudo, os nossos Facebook estão compartilhados esse programa de hoje, que teve a presença do professor, já que é esse professor de tênis, o conhecido Peu, falando aí sobre o desenvolvimento, o progresso do tênis em nossas cidades. Também comentamos aqui sobre a rodada interessantíssima do final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A, também a perca do técnico do Vitória e notícias do Bahia, o Bahia que arrasou ontem. O Intermunicipal também, que começou ontem. Não é domingo, não, dia 11. Começou ontem, um jogo de abertura de Itamaraju. Qual é o resultado? Venceu de 2-0 Porto Seguro. Tá vendo aí? Campeão do ano passado, Itamaraju. Venceu de 2-0, transmissão também da TV Evan. Aí, aqui você fica por dentro de tudo no esporte GQ, na Bahia, no Brasil e no mundo. Um abraço para você e até amanhã, se Papai do Céu permitir, 5 da tarde, aqui no mesmo canal do GQ Repórter. Um abraço, boa tarde.